Bom dia a todos. Quase entrando no boa tarde, agora é meio-dia. Hoje é dia 30 de junho. Estamos terminando mais um mês. E novamente eu fui impulsionada pelo Espírito Santo a falar algo. E hoje eu decidi gravar esse vídeo e hoje também é para as mulheres, mas é também para os pais, para a família. Para quem não sabe, eu trabalho com o departamento infantil e quando assumimos a direção da igreja do bairro Vitório Rosa, como eu tinha os 3 pequenos, né, acabei auxiliando com as crianças, com os pequenos, sem ter uma base assim de como lidar com as crianças, para que era o departamento infantil. Simplesmente eu sabia da necessidade de tirarmos as crianças do culto e fazermos algo especial para elas, para chamarmos a atenção delas, para ensinarmos a palavra de uma forma que elas vinham a compreender. Esse era o pensamento que eu tinha e que até o momento eu entendia que era a necessidade. Irmãos, eu peço desculpas se o barulho atrapalhar, mas aqui começou uma chuva forte, que gostosa, um ventinho maravilhoso. Deu um pouquinho de medo por causa do vento, mas agora tá uma chuvinha muito boa. Mas enfim, e eu comecei e Deus me trabalhou tanto na minha vida nesse tempo, na vida do meu esposo. Foi tão lindo trabalhar de Deus. Quem tá assistindo esse vídeo, que participou, pode comprovar. Os melhores cultos que tinham, não dizendo, não invalidando os outros cultos, mas os cultos em que a presença de Deus era manifestada de uma forma sem tamanho, era nos cultos infantis, era nos cultos em que as crianças dirigiam. E eu sempre tentava trazer a essência de Jesus para a vida delas, a essência do Espírito Santo, colocando coisas no coraçãozinho delas para que elas viessem ficar com gostinho de quero mais. E muitas vezes eu me via empaquetada com algumas perguntas que elas faziam, que eu dizia, meu Deus, vou ter que chamar meu esposo, vou ter que chamar o pastor para auxiliar, porque eu não tô tendo capacidade de responder o questionamento delas. Irmãos, eram questionamentos assim fora do comum, que adultos em teologia fazem aos seus professores. Então eu instiguei tanto aquelas crianças a conhecerem o Espírito Santo, a essência do Espírito Santo, Jesus, os milagres, o que Jesus pode fazer por nós, que elas começaram a ter uma intimidade, elas começaram a desenvolver um desejo de conhecer, principalmente o agir do Espírito Santo, que era lindo de ver. E quando a gente fazia os cultos, a gente quebrou muita religiosidade daquela congregação. E quando eu fazia, eu dizia, Charles, põe os obreiros para baixo, vamos colocar as crianças em cima do púlpito, para que elas se sintam importantes também, apesar de que quem está lá em cima não é mais importante de quem está lá embaixo, pelo contrário. Porque quem está lá em cima do púlpito tem a responsabilidade de mostrar para os que estão lá embaixo. Eles servem os que estão lá embaixo. Jesus chamou aqueles que estão em cima para servir os que estão embaixo. E isso tem se trocado na igreja. Pois muito acham que os que estão lá em cima estão no topo. E os que estão lá embaixo têm que continuar lá embaixo. Não. Quem está lá em cima é para servir quem está lá embaixo. Pensem nisso. E aí hoje eu conversando com o nosso pastor sobre o departamento infantil, conversando com a nossa coordenadora, falando sobre as crianças. E algo que eu tenho visto nas igrejas é simplesmente, se não vai ter a escolinha das crianças, o cultinho das crianças, os pais ficam brabos. Porque eles querem adorar a Deus e querem que os filhos fiquem na escolinha. Não é assim? Mas nós, pais, eu sou mãe. Eu também gosto de, quando eu vou na igreja, ter um espaço para as crianças, para que realmente nós, pais, possamos adorar. Mas hoje eu tenho a consciência
que os meus filhos, eu não quero que eles vão para uma sala para brincar com joguinhos. Eu não quero que os meus filhos vão para uma sala para assistir um desenho. Eu não quero que eles vão para uma sala simplesmente para passar o tempo de culto enquanto eu conheço Jesus, enquanto eu adoro Jesus. Então, se eu chego numa congregação e vejo que não tenho um culto infantil, eu seguro os meus filhos dentro da igreja. E eu ensino para os meus filhos, antes de sair de casa, que igreja é lugar de respeito. Igreja é lugar de adorarmos a Deus. Deus está presente no nosso lar. E o mesmo respeito que eu exijo deles em casa, eu exijo deles na igreja. E se for preciso eu dar um beliscão enquanto meu filho não para quieto e olhar para ele e dizer, para com isso. Aqui é o lugar de adorar a Deus. Não é lugar de ficar correndo, não é lugar de ficar comendo. Igreja não é lugar de comer, pais, entendam. Eu sei que às vezes tem criança pequenininha que precisa de algo mais, mas são 2 horas de culto. Eu acho tão triste quando as mães levam aqueles brinquedos, espalham pela igreja, brinquedos em cima dos bancos. Gente, os nossos filhos precisam de autoridade. Os nossos jovens estão precisando de discipulado, de autoridade. Eles expressam esse desejo. Eu já ouvi jovens dizer, já ouvi testemunho de irmãos contar que jovens novos convertidos dizem, eu preciso ser discipulado. Eu preciso ser ensinado. Por que a igreja não está mais tendo esse papel de discipular verdadeiramente os que são novos convertidos? Aí vem um novo convertido, jovem, toca violão, canta, é uma benção. Já põe no grupo, porque é uma benção. Ele toca, ele canta bem, é uma benção. Já coloca no culto. Sem uma base bíblica, sem um estudo, sem um discipulado, muitas vezes sem o batismo e o mais importante, sem conhecer o Espírito Santo. Aí vai lá e se cria um palco, não um lugar de adoração. Pais, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E aí hoje eu pensando nisso e conversando, porque com essa pandemia a gente tá tendo 2 cultos, e eu falei, seria tão bom separar os pequeninos dos maiores. Por quê? Os pequeninos a gente trabalha com figuras, com imagens, com fantoches. E os grandes, eles não precisam mais de fantoche para aprender, eles precisam de palavra. Eles precisam que os presbíteros desçam do altar e vão às salinhas, para os meninos entender que eles também são valorizados, que não existe só professora mulher. E na verdade eu acho que é errado nos chamar de professora, porque senão teríamos que chamar todos os presbíteros, os auxiliares de professor. Nós somos irmãs que estamos ali para ministrar a palavra para as crianças, certo? Então, os presbíteros descer para ensinar os nossos meninos que eles são importantes também, que eles se importam com eles, assim como se importam com a igreja em si. As crianças, gente, as crianças estão sendo jogadas no canto para não atrapalhar no culto. E isso nós, como pessoas que somos designadas por Deus, que temos esse ministério de estar ensinando os pequenos, isso dói no nosso coração, fere no nosso coração. Quando se fala em comprar material para a escola, se gasta 400, 500 reais com mochila, estojo, lápis, papel. Quando a gente pede uma oferta de 5 reais para nós conseguir comprar um EVA para o filho dela, os pais ficam bravos. Por que para o mundo sim e para a igreja não? Vamos começar a colocar a igreja em primeiro lugar na vida do teu filho? Vamos começar a colocar o departamento infantil em primeiro lugar na vida do teu filho? Escola é importante, mas Jesus sempre vem primeiro. E aí eu disse, Deus, tu quer mesmo que eu grave algo? Então, que o Senhor venha me responder. E aí eu lembrei da passagem de Jesus com as crianças. E nada melhor do que essa passagem. E Marcos
10 e 13 relata assim. Eu vou ler aqui. Vocês podem acompanhar em casa, mas depois vocês podem estar lendo até com os seus filhos e estar mostrando essa gravação para os pequenos. Eles precisam ouvir a verdade. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Jesus ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças. Deixem as crianças irem a Jesus. Deixem as crianças aprenderem de Jesus. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. O que Jesus estava querendo dizer? Que as crianças também são dignas de chegar próximo deles. Que as crianças também são dignas de ouvir a palavra dele, de sentir ele, de ver o sobrenatural. As crianças são dignas. E aí ele ainda usa as crianças para ser exemplo que ninguém herdará o reino se não ter a fé, a inocência, o amor de uma criança. Se nós pegarmos a essência de uma criança, é tão lindo de ver, porque elas brigam. E eu não sou mais tua amiga. Em 2 minutos, elas estão se abraçando. Elas estão dizendo: você é minha melhor amiga de novo. E não há rancor, não há mágoa. E se você perguntar o que aconteceu há uns minutos atrás, elas nem vão lembrar que elas brigaram. Temos que aprender a liberar isso no nosso coração e seguir, de certa forma, o exemplo das crianças. Mas nós, adultos, também temos que mostrar às crianças o agir de Deus. Nós temos a responsabilidade. Hoje, se perguntarmos, às vezes nas escolinhas, pais, é triste o que a gente ouve. O meu pai não ora comigo. O meu pai não lê a Bíblia. E muitas vezes esse pai está lá em cima, sentado no altar. Qual o legado que estamos deixando para os nossos filhos? Qual o testemunho que estamos dando para os nossos filhos? Agora é tão lindo quando uma criança chega e fala assim: eu tenho meu cantinho da oração. Meu pai, ele conta a história da Bíblia para mim. Meu pai fala de Jesus para mim. E isso é tão importante para o crescimento de uma criança dentro da igreja. É tão importante isso para as crianças, pois elas serão o futuro. Temos muitos jovens hoje que são abalados emocionalmente porque não tiveram uma estrutura básica bíblica. Que olham e dizem assim, que não tem um exemplo de pai e de mãe. Em compensação, temos aqueles em que os pais foram remanescentes e dizem: eu quero ser o espelho do meu pai e da minha mãe. Mas a maioria falha. E a maioria está falhando. É algo que eu digo assim: hoje em dia os pais têm uma necessidade de que os filhos os amem e que eles têm que dar o melhor para os filhos, e nem sempre o que a gente acha que é o melhor para eles é o melhor para eles mesmo. Ou eles acham que é o melhor. Às vezes o mais simples é o que mais agrada a eles. E Deus falou muito comigo uma vez em que a gente tem cachorro, né? A gente cria cachorro. E de vez em quando meu esposo comprava, quando estava na promoção, pescoço de galinha para dar, para engorda. Porque a gente tem a criação, né? E agora a gente só tá com 2 cachorrinhos. E aí eu lembro que a gente ficou numa época bem difícil. E como ele tinha pegado bastante caixa fechada de pescoço de galinha, era baratinho. Teve uns meses ali que
zerou o nosso caixa e tinha. Aí o que eu fazia? Os pescoços de galinha eram limpos, né? Eu fazia os pescoços de galinha para nós comer. E um dia eu até chorei, disse: Jesus, nós te servimos a ti, Deus, um Deus fiel, um Deus que provê, e nós estamos comendo pescoço de galinha. Isso não é justo, Senhor. Nós estamos tentando. Foi uma época em que Deus nos espremeu. Foram 2 para 3 anos assim que Deus moeu com eu e meu esposo. E aí a gente comendo aquele pescoço, era pescoço de galinha em molho, era pescoço de galinha frito, era risoto de pescoço de galinha. Irmão, vocês não têm ideia. E aí pra mim foi uma fase horrível, foi uma fase ruim que eu não quero viver de novo. E aí esses dias nós aqui eu carneando uma galinha pra mãe, e eu fiz na mãe fazer um risoto. E aí eu cortei o pescoço, tirei a cabeça, cortei o pescoço. E a minha menina mais nova falou assim: ai, mãe, que saudade daqueles pescoços de galinha que a mãe fazia. Vocês estão entendendo a essência da inocência? Para mim foi um período horrível. Foi um período de necessidade. Mas para os meus filhos deixou saudade. A inocência de uma criança é tão linda. Então que nós venhamos cuidar das nossas crianças com mais atenção, com mais carinho. Eu peço, por favor, às autoridades da igreja, aos homens de Deus, cuidem das nossas crianças como igreja também. Eles são igreja. Eles são membros do corpo de Cristo. Eles precisam de ensinamento. Os nossos jovens, os nossos adolescentes precisam de atenção. Mas não é atenção com o culto para eles louvar, não é atenção com agrados, gente, é atenção com palavra, é atenção com discipulado. Eles precisam aprender quem é Jesus, eles precisam aprender que Ele é o Messias, eles precisam entender e aprender e ver que Jesus faz milagres. Não se tem mais milagres dentro da igreja. Cadê os testemunhos? A gente faz 8 anos que é convertido e eu digo que a gente pegou a lasquinha ainda. A gente viveu um pouquinho de um despertar assim, do Espírito Santo, em que as pessoas iam para a igreja, as mulheres, eu fui para a igreja, e quando eu cheguei na igreja, assim, não, agora eu tenho que usar saia porque é a igreja, né? Eu tenho que respeitar isso. E eu tenho que ir pro circo de oração porque eu sou mulher. E as mulheres vão pro circo de oração. Não se tem mais isso. Não se tem mais essa visão de igreja em unidade, em vivermos num propósito. E o batismo, a busca pelo batismo. Eu tenho que ser batizada, todo mundo. Eu tenho que ser batizada pelo Espírito Santo. Não se tem mais batismo com o Espírito Santo. A última vez que eu vi alguém sendo batizada foi minha enteada. Não se vê mais batismo com o Espírito Santo. Não se vê mais criança sendo batizada com o Espírito Santo. Então eu peço, igreja, desperta. Obreiros, despertam. A gente ouve tanta coisa horrível sobre reuniões de obreiro, em que homens de Deus, em vez de orar, brigam. Em vez de orar, se disputam em autoridade de voz. Estamos na hora de trocar aquele pastor. Mas por quê? É para beneficiar outro? Não se há mais oração. Não se há mais oração. Que possamos orar e cuidar um pouquinho mais dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Nós precisamos desse despertar. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus e que você possa ser edificado com essa palavra. Amém?